Deputado, esse terceiro e último mandato de deputado federal, um período promissor de início, depois veio a pandemia, deu aquela murchada, né? Teve que se reestruturar todo um trabalho, depois retoma também com um novo ânimo, com um novo fôlego, mas tem essa questão da decisão pessoal, né? Então, o que levou a essa decisão? O que agora o senhor é, a posição, né, pessoal em relação a toda essa nova realidade, vamos dizer assim, pessoal? Bem, primeiro que eu vou deixar bem claro aqui, né? Eu disse no episódio anterior, mas eu vou reforçar. Eu sempre sonhei em ser governador do Rio Grande do Sul. Esse sempre foi meu sonho. Tudo que eu fiz, eu trabalhei, foi para que eu pudesse chegar em algum momento até lá. Bom, tudo que também eu já relatei foi chegando a um momento onde as coisas não se encaixavam, né? Como eu sempre disse, talvez eu não tenha tido competência para construir esse cenário de concorrer, né? Eu poderia sair do partido, eu poderia brigar internamente, eu poderia até ser o candidato, mas do jeito que as coisas ficaram, era para não vencer a eleição. Então, como eu relatei também anteriormente, chegou um momento em 2022, em fevereiro, num evento lá no litoral, que eu recebi, aí sim, um ano depois de ter colocado meu nome à disposição, um grupo de parlamentares e o presidente do partido se dirigiram a mim e disseram: acho que vai ter que ser tu mesmo o nosso candidato. Nós já estávamos perdendo muito tempo, não havia composição com ninguém, até tínhamos um trabalho aí com o PTB, mas o PTB tinha se esfacelado, não era uma coligação que dava competitividade. A Ana Amélia, então senadora, que foi do partido, já tinha tido um sinal de que não teria o espaço. Eu, aliás, queria que eu pudesse fazer uma prévia interna do partido para disputar a vaga, né? Mas aí a decisão congela o Jerônimo e tira a Ana Amélia. Essa foi o resumo da obra. Eu ouvi o apelo dos meus companheiros, eu tinha esta vontade, mesmo já tendo anunciado sair da política, com aquele apelo eu pedi uma semana para conversar com algumas pessoas e tal. Fiz essa conversa, cheguei à conclusão que não haveria problema eu rever o fato de desistir de concorrer. Então, quando voltei no prazo combinado para comunicar ao partido, na própria reunião, o nosso candidato ao governo, Luiz Carlos Reis, pediu que ele queria convidar o senador Hamilton Mourão para vir ser candidato no Rio Grande do Sul. O Mourão seria candidato no Rio de Janeiro, né? Trabalhou muito, insistiu muito, articulou muito, estimulou o Mourão a vir ao Rio Grande do Sul, né? Com a vinda do Mourão, se ele estivesse no PP, não tinham duas vagas. Só que ele veio e foi para a chapa do deputado Onix, candidato ao governador. Com isso, eu confesso que eu senti muito, porque nós mesmos estragamos a oportunidade de ter um candidato ao Senado, que é o que eu queria ser, né? Eu tinha essa vontade, pensando um dia concorrer ao governo. Eu até hoje não entendi bem a vinda do Mourão sendo buscada pelo meu candidato, né? Eu não fiquei com mágoa nenhuma, não há nenhum problema, só que eu gostaria, claro, de ter sido apoiado pelo partido. Fui convidado por outros partidos, como já disse, não estava afim de fazer uma mudança de rumo nesse cenário. Até porque o palanque da direita já estava ficando muito pesado até então, né? Acabou que eu não fui, o Mourão não veio para o PP. Eu imaginava que ainda poderia haver uma chance de eu ser convidado, mas o nosso candidato ao governo acabou convidando outros 3 nomes, o partido convidou outros 3 nomes, a base queria eu, né? E chegou um momento que ia aparecer, quando então me chamaram para me convidar, e realmente me convidaram, depois de 4 outros convites, né? Eu fiquei com muito medo de ser acusado da base, e queria desde o início o meu nome para o Senado, de ter dito não ao partido. Então eu disse à direção partidária que escolhesse o seu candidato, e ao invés de eu dizer não, eu diria que aquele é o meu candidato. Acabou sendo a minha candidata, que foi a vereadora Nádia, que o partido convenceu dela a ser. Acho até que ela poderia ser uma deputada estadual eleita, né, nesta eleição, né, e que no final
deu o processo de voto útil, todo mundo acompanhou a eleição, a Nádia não conseguiu terminar a eleição e, de alguma forma, mexeu no cenário que acabou levando o Mourão até o Senado e a nossa candidatura majoritária não teve êxito, né? Eu espero apenas que o partido faça uma reflexão daquilo que fez de erros e acertos, né? Porque é bem verdade que nós só elegemos um governador do partido em 82, com o Jair Soares. Depois a Ana Amélia veio da televisão, portanto com muita estrutura pessoal para ser senadora. O partido apoiou, mas ela ganhou muito mais pelo que era a Ana Amélia naquele momento do que por ela ser do PP. Depois o senador Heinz se elegeu porque ele rompeu com o Alckmin e com a Ana Amélia de uma maneira pública e efusiva, que eu mesmo reconheço que não fiz desse jeito, embora tenha apoiado o Bolsonaro e perdi votos. Ele entrou naquela onda de mudança, né, sendo a opção para os candidatos Beto Albuquerque e José Fogaça, que era quem a direita ia ter que escolher ali o Fogaça, porque não tinha outro. Quando o Reis rompeu, acabou se elegendo. Mas o PP em si acaba não elegendo nunca um senador ou um governador com a sua própria estrutura. Então eu acho que é importante que o partido veja essa última eleição como uma consequência ou uma sequência de erros, e se o partido, que é o maior do Estado, quer ser alguma coisa vindo de dentro, né, para construir uma candidatura ao governo ou ao Senado, vai ter que rever muita coisa, né, porque esta última eleição demonstrou aí que não estamos no caminho certo. Mas para mim está tudo bem, né? Eu resolvi que sempre fui apoiado de alguma forma pelo partido. Se não fui priorizado, talvez o erro pode ser meu. Eu tenho uma autoanálise, talvez, que meu jeito de ter muita opinião, de ser muito combativo, gera diminuição de grupos, né? A gente sempre não lidera todo mundo quando você tem muita opinião. Não, mas eu sou grato ao partido, acho que também fiz a minha parte por ele, né? Preferi não brigar, não vou sair. Acho que doutrinariamente o nosso partido perdeu muito em termos de posicionamento e hoje surge linhas ideológicas que ocupam espaço dentro do nosso eleitorado. O bolsonarismo mesmo ocupa muito nicho de voto do PP, né? Hoje o cara pode ser até filiado, mas ele é mais bolsonarista do que progressista, vamos dizer assim. Então, é preciso que o partido reveja alguns dos seus métodos, do tipo de debate interno, do tipo de opinião que tem, né? Não é só cargo em governo que move um partido, né? Aliás, nem deveria ser, mas acaba que fica sempre, vamos lá para o governo, vamos ocupar o espaço, secretaria disso, secretaria daquilo. Eu acho que isso é uma situação complicada. Então, é importante, Apolo, dizer que o pessoal diz assim, pô, por que tu nos deixou? Tá certo, tem que cuidar. Eu não queria ter deixado. Não queria. Eu estava imaginando que eu poderia, no mínimo, disputar uma majoritária agora. E tinha espaço. Né? E tinha espaço para fazer. Como o partido não me deu esta oportunidade, eu acabei, então, tomando um outro caminho. E quando eu digo não me deu, não é o convite feito em maio, junho, para que eu fosse candidato. Ali dava para dizer sim, sou candidato, mas era para perder a eleição. Eu queria ter sido estimulado lá atrás. Uma construção estratégica. Numa construção de ter visibilidade, de ter transitado pelo Estado como candidato ao Senado, e não como deputado. Aí também é bem verdade, quando eu coloquei meu nome, a repercussão foi muito boa. E eu procurei os deputados federais, que me disseram, vai que nós te apoiamos. Com isso, eles também ocuparam espaços de deputado federal que eram meus. Porque eu não fiz blefe, eu disse, eu quero concorrer ao Senado. Eu não fiz isso blefando, eu fiz porque eu queria. E com isso, naturalmente, o espaço de deputado federal vai sendo ocupado. E também porque eu achava desleal. Se eu pedir o apoio deles e eles me deram o apoio, daqui a pouco eu voltar para deputado federal, além de ter perdido alguns espaços, eu ia voltar a concorrer com quem estava me apoiando. E outra que eu não tinha vontade mais para continuar como deputado federal, em razão do que eu tinha planejado para a minha vida, né? E sempre olhando que eu não queria um emprego de político, eu queria uma trajetória política, né?
Por isso eu cheguei à conclusão, avaliei, anunciei, até estive disposto a rever. Infelizmente, o partido preferiu a outra estratégia. Lamentavelmente, ela não foi adequada, não deu certo, vamos dizer assim, em português correto. Mas, da minha parte, está tudo bem. Eu fiz campanha, eu votei, eu ajudei, né? Daqui para frente, eu não sei se terei militância partidária, porque a vida deixa de ser uma vida pública e eu preciso construir um novo caminho privado, onde eu vou advogar, eu vou ter que me concentrar nisso. É uma experiência quase que inédita para mim, né? Advoguei só um tempo lá na DPM, né? Vou ter que realmente trabalhar muito, né, nesse sentido. E muitas vezes me perguntam, tá, mas e aí você volta para a política daqui a 4 anos? Vou atuando sem ter aquela condição de sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Quem quer fazer as 2 coisas ao mesmo tempo não vai a lugar nenhum. Eu não posso dizer que voltarei. Eu imagino que encerrei a minha carreira política, né? Assim que eu percebo, que eu vejo, né, e vou seguir uma vida privada e sempre dizendo assim, o futuro a Deus pertence. Se o que eu fizer eu puder ter visibilidade que dê condições de eu ser observado como um potencial candidato, talvez eu possa até ter e não possa assumir essa candidatura porque eu tenho que tocar o projeto privado que eu estou fazendo. E daqui a pouco eu não terei a visibilidade, nem lembrado serei. Então não adianta querer fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. O fato é que eu tenho muita gratidão, eu tenho assim foi muito gostoso andar nesse final de mandato, especialmente na eleição sem ser candidato, né, porque eu pude voltar, ter o reconhecimento, agradecer, muitas vezes a lamentação pelo fato de eu não concorrer, eu sinto pelo eleitor, mas conforta a alma da gente, né, porque graças a Deus, por onde eu andei, eu vi coisas que a gente plantou, coisas que nós realizamos, sejam elas físicas ou imateriais, como a Lei da Liberdade Econômica, né, que acabamos de citar, a desoneração da folha, enfim, valeu a pena. E eu acho que isto por si só, mesmo que o meu sonho de ser governador não se realize, aonde eu pude chegar, eu cheguei de cabeça erguida, saí do jeito que entrei, abri mão de aposentadoria de deputado, nunca vou me aposentar como deputado, pago INSS, tudo isso. Foi uma trajetória, uma carreira que durou o tempo suficiente para ser lembrado, né? E que eu não fiquei dependente daquilo e tampouco atrapalhando a sociedade que não pudesse se renovar. Esse é um sentimento muito gostoso, muito forte e que me dá coragem de seguir na vida privada construindo um caminho do zero. Mas preguiça a gente não tem, medo a gente não tem também, e tenho certeza que haverão várias oportunidades para que a gente possa, quem sabe, numa delas, se encaixar. Esta é a história do final do mandato, né, que neste momento da entrevista ainda tem um período de outubro, novembro e dezembro para ser cumprido. E janeiro. E janeiro, mas não temos as sessões, né? E que eu pretendo ainda articular alguns projetos de lei, aprovar algumas coisas que ficaram pendentes, né, e deixar ainda mais algum trabalho à disposição da sociedade brasileira. Também decidi, quando resolvi não concorrer, que o mandato não poderia perder qualidade. Eu estou atuando como se fosse o meu primeiro ano do primeiro mandato, porque tudo isso, se foi folia, confusão do partido, ou se foi um problema de uma decisão pessoal, o eleitor não tem nada a ver com isso. O eleitor quer que eu cumpra 4 anos de mandato, e é assim que eu tenho atuado, trabalhado e fazendo isso até o último dia, porque é justamente para isso que eu fui eleito. Portanto, esta é a história, né? Claro que a gente contou num resumo, mas que me orgulha muito e me deixa muito feliz de ter sido deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. Deputado, em nome da nossa equipe, né, de toda a equipe que não está presente aqui, o Vini está aqui, mas os outros estão espalhados por Porto Alegre, Brasília, enfim, eu queria agradecer, né, deixar essa gratidão por ter participado também de muitas dessas histórias, né, não todas, né, mas ter contribuído também, né, da minha parte como jornalista, né, como assessor de imprensa, e também em nome dos eleitores, dos amigos, né, que confiaram o voto ao longo de todos esses anos, né, deixar o nosso agradecimento também por ter assim,
ter assim, dividido esse tempo, né, precioso da nossa vida profissional e também pessoal. A gratidão tenho eu, Apolo, né? Gratidão primeiro à minha família, que sempre me apoiou, aos meus eleitores. Eu até tenho gratidão até aos adversários, eu acho, porque eles fizeram com que a gente trabalhasse com mais determinação, buscando acertar, e a nossa equipe, né? Tivemos momentos assim, graças a Deus eu nunca fui chefe de ninguém, você e o Vinícius sabem bem, e eu sempre cobrava o que o Pratini cobrava de mim lá na época do Ministério. Ele dizia assim, ó, tu sabe o que tu tem que fazer, checa, recheca e tricheca, não me traz problema aqui, né? Quando vir para mim, é porque tu teve que trazer. Então eu sempre procurei dar muita autonomia, não é à toa que membros da equipe são deputados e tudo isso, né? Sempre dando uma condição de que a autonomia criasse, inclusive, oportunidades nas vidas profissionais de cada um. Então eu sou muito grato à equipe. Claro que tivemos, assim, no meio das equipes sempre alguns momentos, um ou outro, que não se encaixavam, né? Mas até na hora de substituir, a gente tentava fazer com que a pessoa saísse minimamente satisfeita do processo e entendendo que o erro foi seu e não nosso, né? Porque a gente trabalhava num grupo. A minha eleição, ela foi consequência da juventude do partido. Então, eu não fui um candidato que resolvi ser, fui lá e contratei as pessoas. Nós montamos um time que depois de eu eleito veio comigo para dentro da Assembleia e era, portanto, uma equipe de militantes, né? Uma equipe de militantes que, amigos, e que hoje, graças a Deus, vejo aí muitos deles nos parlamentos, nas prefeituras, e desejo a todos eles sempre muito sucesso, né, para que a gente possa olhar para trás e ver que valeu a pena. E o caminho para frente é um caminho que a gente vai trilhando e, quem sabe, um dia a gente volte a gravar um vídeo para dizer como é que está indo a vida, né, na vida privada. É gratidão a palavra que eu deixo e muito obrigado a todos vocês que confiaram a vida toda, ao longo desses 20 anos, no trabalho que nós procuramos fazer, honrando a cada voto e dedicando a nossa vida pessoal para ter o resultado que o Rio Grande do Brasil conheceu. Muito obrigado e um prazer muito grande gravar esse documentário, essa biografia que optamos por fazer em vídeo, justamente para poder bater esse papo e contar para todo mundo. Boa sorte. Um grande abraço. Valeu. Tudo de bom.